Olá a todos, eu sou Maurício Amorim do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre diversas, vamos dizer assim, visões psicanalíticas acerca da natureza do narcisismo. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, que é sobre o psicanalista Hans Kohut, fique conosco até o final desse vídeo. O interessante é que quando falamos sobre narcisismo, o que significa na verdade a palavra narciso? O interessante é que se estudarmos, por exemplo, sobre o narcisismo, ela aparece as primeiras vezes, tá? A primeira vez na obra de Ovídio, né? Que conta na verdade sobre a história do mito. Mas e o termo, a palavra? Né? O termo, o que significa? O interessante é que a raiz da palavra narcisismo é a mesma do que narcóticos, né? Ou seja, narques, ou seja, é alguém que é entorpecido, na verdade, é insensível, é uma pessoa, por exemplo, que é auto-entorpecido pela sua própria imagem, ela apenas vê aquilo que sente, na verdade. Interessante é que dentro do mito, quando Narciso ele olha para o lago, ele consegue alcançar uma maldição. Aliás, tem duas vertentes dentro da história, né? Quando Narciso, né, nasceu, na verdade, foi falado para a mãe dele, né? Caso se ele não visse a própria imagem, ele viveria. E também no enredo da história, ele é vingado pela deusa Nêmesis, né? Porque teve a Eco, uma ninfa, né? Eco se apaixonou por Narciso e Narciso, na verdade, não deu nenhuma esperança para ela. E ela, né? Ela se enfurnou numa caverna, né? E lá ela faleceu. Então vemos que tem duas teorias muito interessantes dentro do mito. O interessante é que o mito, por mais que a sua narração se baseie na palavra tradição, ela sempre tem uma verdade. Por quê? Os mitos compreendiam a verdade dentro, né, da narrativa. Por mais que a narrativa seja fictícia, o conteúdo tinha uma razão muito mais didática, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a palavra narcisismo ou narciso vem do grego, que significa narque ou narqueu, que significa narcótico. O interessante é que uma das primeiras pessoas a estudar sobre o tema, né, do narcisismo antes de Freud foi Otto Rank, na verdade, e Havelock Ellis. Havelock Ellis, no seu livro A Teoria do Sexo, ele vai elaborar muito, né, sobre o tema do narcisismo. O Otto Rank, na verdade, ele, por exemplo, falou assim que, né, elaborou, né, em uma de suas obras, que a teoria do vício, né, ou do espírito narcísico, ela serviu como uma inspiração, na verdade, de um inconsciente coletivo. Mas Havelock Ellis, ele trabalha de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Por mais que a sua natureza, né, era homoafetiva e que não venha ao termo, ele foi um excelente psicanalista no começo do século XX. Ele começou, na verdade, a elaborar, né, de uma maneira muito mais profunda, ou seja, é uma autoerotização, na verdade, que Narciso tem, ou seja, ele apenas deseja o seu próprio desejo em relação ao outro. Ele se baseia numa espécie de espelho, né? Numa teoria de espelho. Ele vê o outro, na verdade, pensando nos seus próprios sentimentos. O interessante é que quando falamos, por exemplo, da teoria de Hans Kohut, ele foi um psicanalista e um psicólogo austríaco, né? E quando ele vai estudar, por exemplo, sobre a obra, né, sobre a natureza do narcisismo, ele contrapõe e muito a visão de Freud. Por quê? Porque Freud ele apenas estabelece um narcisismo único, que seria primário. Kohut não. Ele elabora, na verdade, duas vertentes. É o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O primário significa o desenvolvimento do self, na verdade. A criança, na verdade, é uma extensão da mãe e ela não percebe que é essa extensão. Ela é puro desejo, na verdade. Então, quando ela vai crescendo, na verdade, ela vai
construindo uma imagem de self, né? E com isso ela pode mudar até a sua visão acerca da mãe para o irmão mais velho. Mas quem elabora esse tema, né, que ele transfere a libido da mãe para o irmão, é Lacan, na teoria do espelho, porque em vez de se apoiar na mãe, ele vai se apoiar no irmão. Mas assim, a mãe, ela é ainda a fonte primordial, né, para a criança, na verdade, até quando ela vai chegando na pré-adolescência. Na pré-adolescência ele vai desenvolver também o seu narcisismo secundário, ou seja, é um narcisismo que é totalmente social. Então, o transtorno de personalidade narcisista vai sendo mais desenvolvido na segunda fase. Por quê? Porque o jovem, quando vai crescendo, na verdade, ele vai tendo um problema de autoestima muito grande, que ele está totalmente confuso, ele precisa de validação, ele tem uma necessidade de ser amado, né? Porque ele afronta a realidade. Então, ele já não vê a mãe, na verdade, como uma extensão. Então, ele sente essa espécie de vazio do qual que ele quer transferir para outra pessoa. Então, quando ele vai entrando em choque com a realidade, o que acontece com ele? Ele vai sendo totalmente, na verdade, sofrendo ostracismo, ele sempre vai sofrer uma espécie de bullying, tá? Então, com isso, o que acontece? Ele vai criando, na verdade, uma carapaça. Isso tá na visão de Hans Kohut, porque o narcisismo que conhecemos como transtorno de personalidade narcisista, ele vai se desenvolvendo no período da pré-adolescência. Então, com isso, por exemplo, o jovem ele vai tendo essa sensação de vazio. Porque como ele está crescendo, ele não tem mais a mãe como um referencial, ele precisa, na verdade, de outras pessoas para poder estabelecer uma espécie de significado na sua vida. Então ele vai tendo essa sensação de vazio que nunca vai ser, na verdade, preenchida, né? Porque, de acordo até mesmo com a teoria de Lacan, ele fala bem assim que o ser humano ele procura o outro numa espécie de espelho e da qual nunca alcança. Por quê? Porque a imagem que ele cria sobre o outro é muito idealizada, né? Então, nos próximos vídeos eu posso até falar sobre isso. Mas dentro da teoria de Hans Kohut, quando nasce o transtorno de personalidade narcisista, ou na verdade vai sendo alimentado, se estabelece por uma questão de um ego frágil ou do próprio transtorno de personalidade narcisista. Esse ego frágil, na verdade, vai ser uma espécie de medo de rejeição, medo de sentir desprezo, né? E vai ser uma pessoa emocionalmente frágil. Por quê? Porque ele está, na verdade, sendo constantemente, né, bombardeado pelo mundo, na verdade. Ele tem uma concepção de mundo e essa concepção de mundo vai sendo totalmente bombardeado. Então, com isso, ele se fecha, na verdade. Ele fica totalmente fragilizado. A partir daí, pode-se nascer até uma espécie de narcisismo oculto. O porquê? Porque dentro da teoria, na verdade, de Hans Kohut, ele fala bem assim que o transtorno de personalidade narcisista vai se desenvolver numa espécie de triangulação, que é de medo, raiva e ressentimento. Ou seja, o medo, ele é a mãe da raiva. A raiva, quando você vai alimentando ela constantemente pelas suas frustrações, você vai gerando uma espécie de ressentimento. Então, o ressentimento é uma prolongação mesmo da raiva. E a depressão do narcisista, ele se estabelece, tá, de uma maneira muito mais peculiar, né, do que nós conhecemos na maioria das vezes, dentro da teoria de Kohut. Que a depressão ela vai se basear apenas no ressentimento, na raiva e no medo. O porquê? Porque tudo para ele se baseia na teoria do desconhecido. Tá? Então, como ele tem medo, ele tem raiva. E como ele tem raiva, ele tem ressentimento. Por quê? Porque ele, na verdade, vai ter uma vulnerabilidade muito grande à crítica, né? Ou seja, ele vai ter raiva do outro, que o outro o possa ameaçar. E com isso ele vai criando carapaças, na verdade. Ele vai criando, na verdade, camadas de personalidade, né? Ou seja, ele vai mimetizando sentimentos dos outros para do qual ele possa se proteger do outro, né? Então é por isso que o transtorno de personalidade narcisista vai se vincular, na verdade, uma imagem que ele cria sobre si mesmo, né? Na verdade, é uma identidade que é totalmente forjada. Então é por isso que a relação dele é totalmente triangular em relação. Por exemplo, aqui na ponta está o medo, e aqui está a raiva e o ressentimento.
Ou seja, mediante a raiva, ele vai ter o ressentimento acerca do outro, que o outro, na verdade, o pode destruir. Né? Por quê? Mas só que ele faz isso de uma maneira de autopreservação, e com isso ele alimenta a raiva. Do ressentimento vai para a raiva, da raiva vai para o medo. Então é por isso que o seu ego também é totalmente fragilizado. Então hoje eu falei para vocês, tá bom, acerca da teoria psicanalítica na visão de Hans Kohlrodt. Se vocês gostaram do vídeo e ficou conosco até o final, eu peço que vocês, né, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. Eu peço com a ajuda de todos, tá, para que nós consigamos, na verdade, manter esse trabalho, caso esse trabalho for significativo para você. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.